Por exemplo, o Vitor faz o Projeto Guri, que é um projeto de música do estado também. Ele canta, ele toca um instrumento, tem outras crianças lá também, agora com outra criança com síndrome, e ele está indo super bem. A síndrome de Down, ela tem a capacidade de aprender, de ler, de correr, de ser uma atriz. A minha filha, o sonho dela é ser bailarina, e eu creio que ela vai ser, porque é o que ela ama fazer. Faz coisa que muitos considerados normais não fazem. O Espaço Pipa existe há 32 anos para garantir à pessoa com síndrome de Down o direito de ser, estar e participar da vida em sociedade em igualdade de condições com as pessoas de desenvolvimento típico. A nossa missão é levar para a sociedade em geral a ideia que uma criança, adolescente, jovem ou adulto com síndrome de Down devem ser vistos antes de tudo como pessoas. E a síndrome é apenas uma de suas características pessoais, o que também as torna únicas, porque não existem graus e nem padrões de comportamentos determinados pela síndrome. No começo foi assim, eu não entendia muito bem como que a escola, na minha cabeça eu acho que a escola seria o lugar mais aberto, onde seria o primeiro lugar onde que teria que ter mais essa acolhida. E não estava acontecendo. Então, como é que eu vou dizer? Onde tem mais uma barreira. Ela desaprendeu tudo que ela já sabia. Quer dizer, foi muito difícil. A aceitação não foi nem tanto assim, a má aceitação das crianças, assim, dos pais, passei assim muito por isso. Fiquei sabendo de pai que quis tirar filho da escola porque a Tainá estava na escola. Sabe? Então, quer dizer, foi assim uma fase muito difícil, né? Agora eu sei que o atendimento que ele tinha lá era de uma mãe. Porque para nós também era novo, né? E os professores não têm essa, não estou preparado. A inclusão vem e a gente tem que trabalhar com ela e todos têm que estar preparados. Se não estão, vão ficando, né? Com o trabalho. Eu tinha um pouquinho de problema assim na parte de socialização com os alunos e tudo mais. Ele se sentia um pouco meio com medo, receoso, tendo reações diferentes. E com o passar do tempo ele foi se soltando mais, né? Querendo acompanhar a sala, querendo participar de leitura, querendo participar de exercícios, atividades, né? A Tainá, no primeiro momento, ela não tinha muita regra. Ela não tinha rotina de um sinal, rotina na hora do recreio, rotina... Ela não havia isso. Isso, no primeiro, em pouco tempo, ela já se adaptou e já se inteirou com as demais crianças. Em relação às crianças, nenhuma. As maiores dificuldades foram dos professores, poderem conseguir fazer adaptação de matéria para o Vitor. Que eu acho que ficou todo mundo perdido. Eu acho que não era só para ele, né? Eu acho que para qualquer outra criança que tivesse essa deficiência intelectual, eles não tinham como fazer, como adaptar a matéria. Não precisava ser uma matéria diferente, mas precisava ser uma matéria adaptada. Então não adiantava vir com um texto enorme, que o Vitor, metade do texto já não estava mais entendendo. Então tinha que ser um negócio reduzido, com bastante figura, para que ele gravasse. A maior dificuldade realmente foi o despreparo, né? Que eu não tinha assim nenhuma experiência em estar alfabetizando um aluno síndrome de Down. Foi uma experiência inovadora para mim. E a partir de então eu precisei começar a buscar, através de estudos, como estar adaptando todo o meu aprendizado como professora em estar alfabetizando um aluno diferenciado. Vacina, e tem piriri, tem lombriga, tem ameba, só a bailarina que não tem. Quando eu penso em inclusão da criança na escola, não é só colocar a criança dentro da escola, mas eu sempre falei, tem que incluir com qualidade. Então, para ter essa qualidade, então daí começamos a estabelecer parcerias com o Espaço Pipa, que está junto com a gente desde o começo.
Então, eles vêm, observam a aula do Vitor uma vez na semana, geralmente, e no último ATPC do mês, a gente faz uma reunião com os professores e com as observações da sala, socializa, né? Para a gente ir corrigindo e aprendendo como lidar com essa diferença, né? E nós queríamos oferecer o melhor para ela. E o melhor para ela seria com que ela se sentisse iguais a todos, não tivesse um tratamento específico para ela, como todos aqui devem agir. Todos têm o direito de aprender, de conviver, de andar livremente pela escola e nada ser muito específico. Não, a gente não teve a visão que um profissional teve. A gente chegava lá e via o nosso filho bem tratado, tava bom, sabe? Ele recebendo carinho, às vezes com aquele tamanhão todo no colo dos outros, entendeu? Bem alimentado. Só que alguém de fora veio do Espaço Pipa e notou o quê? Que aquela asa que estava protegendo ele estava atrapalhando. Eu falei, não é isso que a escola tem que oferecer para o aluno, ou para ele que seja. Ele precisa de aprender. E aprender, ele vai aprender estando dentro da sala de aula, não estando com uma professora fora, brincando, dormindo. Então foi onde ela teve a ideia do quê? Fazer a mudança da escola, que é onde ele está até hoje, na Escola José Romão, e lá ele vai ter os seus obstáculos, seus desafios, e vai ter que ser aceito. Uma parceria enorme foi a escola no seu todo, né? Então o Khaled não é meu aluno, o Khaled é o aluno da escola. Então eu não trabalho sozinha. Existe todo o grupo de professores, a coordenação, a professora da sala de recursos, os funcionários, que tem todo um olhar já diferenciado para que ocorresse essa inclusão. O Espaço Pipa esteve junto com a gente, nos acompanhando durante todo esse tempo e criou-se um elo, né, de troca, de aprendizagem, o que ele estava realizando lá, como a coisa estava acontecendo aqui, elas tentando me ajudar, né, e eu passando então como é que todo o processo estava acontecendo. Os pais também, assim, um trabalho conjunto, né, então também são os parceiros importantíssimos para que tudo isso acontecesse. A primeira coisa é o apoio da escola, na parte de acompanhamento, que a gente tem dúvida, alguma coisa, a gente acaba levando e sempre tem esse respaldo. Segunda parte é a família. A mãe dele é uma lutadora, a Fabi sempre veio, acompanhou aqui com a gente. As primeiras reuniões que ela veio, ela expôs todo o problema dessa parte, da dificuldade de... Porque tem vaga, mas as escolas, ou às vezes os professores não estão preparados ou não querem aceitar. Eu nunca tive nenhum curso e eu fui acompanhando ali dentro da medida, assim, dentro do limite. Mas assim, aprendendo junto com ele, a forma com que ele vai aprendendo, né? Então assim, depende muito do professor, da matéria, da escola e da família. Não é só você inserir o aluno com síndrome de Down na escola. Tem que ter um respaldo, tem que ter um acompanhamento. Em alguns momentos a gente tem maiores dificuldades. E a hora que bate no seu limite, você tem que procurar alguém que possa te respaldar, né? Te ajudar. Hoje ela está em outra escola, na qual eles me dão assim uma cobertura total. Eles fazem de tudo para Tainá, sabe, assim, aprender mais. Ela desenvolveu muito bem. Eles estão sempre em contato com o Espaço Pipa. Os técnicos do Espaço Pipa vai lá, sabe, assim, dá toda a orientação para eles. Eles procuram assim buscar sempre cada vez mais informações para Tainá, sabe? As professoras de lá, todas elas, estão sempre conversando comigo, independente de ser a professora da Tainá, né? Mas todos eles, assim, está sendo muito maravilhoso. Eu tento, na minha matéria de geografia, não sair muito do eixo da matéria que é para ser passada. Então eu vou adaptando as atividades. Ou eu preparo antes a aula para ver de que forma ele vai estar absorvendo melhor aquela matéria. Quando chega durante a aula, ele participa junto, principalmente quando é correção na lousa, acho muito importante isso, né?
Era uma dificuldade que ele tinha de interpretar a letra, né? Que a minha letra não é muito boa. Mas o Vitor começou a entender a letra e a acompanhar a lição e a terminar com os colegas em sala de aula. Então, daí, as dificuldades aí são mais trabalhadas assim, ponto a ponto, dependendo do exercício que está dando mais problema ou dificuldade, aí eu já faço um acompanhamento direto com ele. Mas a tentativa é fazer ele acompanhar com a sala, não trabalhar tanto diferentemente. Calou, calou, e o menino foi crescendo, cresceu, 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 mas aquela voz ficou, ficou, ficou. Eu agora já sou grande, tenho quase a altura dela. Os resultados estão sendo positivos, tanto no crescimento do CALED como da turma, né? Porque o processo de inclusão já é fato, aconteceu, e isso trouxe um enriquecimento muito grande para a classe, né? De estar se interagindo com o diferente. Então hoje eu digo, eu tenho uma turma especial, porque eles aprenderam demais. O CALED aprendeu com eles aprenderam com o CALED. Na aprendizagem em si, do CALED, ele tem um progresso de acordo com as dificuldades que ele apresenta, né, de acordo com o ritmo dele, e eu procuro adaptar toda a parte pedagógica que é passada para os demais alunos dentro do processo de aprendizagem dele. Então ele realiza as atividades iguais ou semelhantes aos demais alunos, com o grau de dificuldade dos objetivos que eu quero alcançar na fase em que ele se encontra. E ele desenvolveu muito, nossa, muito mesmo. Assim, ele já escreve qualquer coisa que você pedir para ele escrever, ele já escreve. Ele copia da lousa, ele ainda não lê, né, Cláudia? Ele ainda não lê, mas escrever, ele escreve qualquer coisa. Todo esse processo não iria acontecer se todas essas pessoas não quisessem. Então, a primeira coisa para ocorrer a inclusão tem que existir o querer aceitar o outro, porque todos nós somos diferentes. No caso, o síndrome de Down, a diferença está nas características que ele apresenta, né? Então é visível, porém existe em cada um de nós algo de diferente. Às vezes, por não ser visível, por não ser tão notado, então não existe a exclusão, né? E a exclusão do síndrome de Down, às vezes o que mais barra já são as características próprias de cada um deles. Então é visto como um ser incompetente, um ser que não é capaz de aprender, que não vale a pena. E pelo contrário, vale muito a pena, porque também eles nos ensinam muito. Eles têm características de docilidade, de afetividade, de aproximação, de lição de vida, que muitos de nós, considerados como normais, não temos. Então, valeu e está valendo a pena. Uma coisa que me chama muita atenção no Vitor ele não mente, ele fala sempre a verdade. Então ele sempre dá um presente pra gente, porque assim, você como professor, você tenta oferecer uma parte, e às vezes ele acaba retribuindo de outra maneira, né? Me lembro da dificuldade, do medo que ele tinha de chegar perto da terra e de mexer. Hoje vocês viram ele pegando alface, levando. Então assim, são ganhos que a gente vai tendo ao longo do processo, né? Eu acredito que a escola não vai realmente preencher todas as dificuldades, o que tem que ser resolvido, mas a escola tem que ser uma porta aberta para receber pessoas com síndrome de Down, né? E mostrar que a sociedade ela tem que evoluir. Não adianta ficar separando e segregando. Na escola, melhores, ter amigos, amigas.